Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, turma, a gente vai aprender como desenvolver esses modelos aqui, ó. Eles nada mais são do que cortadores, tá? Onde a gente consegue vender de forma personalizada, utilizando aí as mídias tradicionais. Então, esse produto aqui, eu vou mostrar uma forma simples de modelar para vocês, beleza? E a partir dele a gente vai conseguir seguir esse mesmo padrão para conseguir criar outros modelos. Eu vou selecionar aqui basicamente o mais complicado aqui nesse caso, né, que seria esse daqui e esse outro modelo aqui, ó, tá? Onde a gente tem, de certa forma, ângulos diferentes de um só plano, tá? E a partir dele aqui a gente vai conseguir seguir essa lógica para criar outros perfis, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, modelagem, impressão 3D, eu recomendo que você deixe o seu like, se inscreva também, porque aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D. E com isso, você vai conseguir, se inscrevendo e dando a curtida ali, você vai conseguir receber também outros conteúdos que o próprio YouTube vai recomendando aí para vocês, tá? É importante buscar conhecimento, é importante se aprimorar, porque assim a gente consegue se diferenciar no mercado que está cada vez mais competitivo, beleza? Então, só de você estar aqui, pode ter certeza que você está à frente aí da maioria dos criadores de produtos e também de quem trabalha aí com impressão 3D, porque uma vez que a gente traz aqui novidades e traz também conhecimentos práticos que você consegue colocar aí no seu portfólio e também no seu negócio, você de fato sai na frente, beleza? Então, pessoal, para iniciar esse produto aqui, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu já tenho aqui alguns produtos para mostrar para vocês como é que eles ficam, tá? Basicamente, para a gente ter esse resultado final de doce aqui, ó, eu preciso ter o molde dele. Então, é um molde que a gente vai construir, tá? Basicamente, a nossa estratégia para modelar esse produto aqui é, primeiro, criar o produto principal, né? O produto ali exatamente como ele vai ficar no final do processo, e depois vir criando aqui tanto o molde quanto também o cortador, beleza? Então, essa vai ser a estratégia que a gente vai usar aqui para esse tipo de produto, beleza? Todo dia eu tô fazendo uma live aqui às 7 horas da noite, tá? Você tá convidado para participar e a gente sempre tá trazendo conteúdos relevantes aqui, tanto conhecimentos que teoricamente a gente precisa saber, quanto também conhecimentos práticos aqui ensinando modelagem, tirando dúvidas também. Então por isso eu já convido você a participar, porque aqui todo dia a gente está falando sobre esse assunto. Beleza? Então eu vou iniciar um novo projeto aqui em inserção, eu vou inserir uma nova imagem dentro do nosso programa. Eu vou selecionar aqui a imagem que a gente vai utilizar para criar esse produto. Eu vou começar por esse daqui, por essa concha aqui, que é mais complicadinho, tá? E por a gente utilizar aqui a ferramenta criação de forma livre, eu acredito que seguindo na prática aqui vai ficar mais fácil, beleza? Esse doce ele tem basicamente 30 milímetros, então a gente já vai colocar aqui, ó, clicando com o botão direito em cima da imagem e clicando aqui em calibração, onde a gente consegue selecionar aqui dois pontos diferentes e colocar uma medida para que o projeto ele já saia ali com as dimensões que a gente deseja, tá? E eu vou adicionar também, ó, a origem para a gente conseguir editar a imagem para ela ficar exatamente como a gente precisa, tá? Vou deixar ela retinha aqui, colocar ela no centro e vou deixar desse formato aqui. Então, como nosso objetivo inicialmente é criar esse perfil para depois criar o cortador e o molde, eu vou iniciar aqui com a criação de forma livre, tá? Clicando aqui, ó, nessa esfera, tá? Onde eu vou adicionar aqui esse modelo. E como ele está no meio do meu plano de origem, depois eu faço um corte ali para ficar certinho. Então, como vocês já sabem aqui, para eu ter uma simetria nesse modelo, eu vou adicionar aqui, ó, aqui em simetria, o detalhamento aqui de espelhamento, beleza? Aqui nessa ferramenta. E agora eu consigo modificar aqui esse perfil exatamente como eu quero. Eu vou puxar aqui esse perfil para cá, ó. Vou deixar ele no centro. Tá? Eu vou finalizar essa operação só para ajustar ainda mais essa tela. Vou colocar aqui, beleza. E vou voltar lá para o meu ambiente de criação. Tá? Então, inicialmente aqui, eu vou usar o Freeform para dar forma ao modelo. Então, esse perfil aqui, como vocês podem ver, ele não tem segredo, né? Basicamente, o que a gente vai precisar fazer é justamente ajustar esse perfil aqui conforme ele está. Ó, o primeiro modelo eu vou deixar assim. Ele é um pouquinho mais curto, né? Então, ó, eu vou deixar ele basicamente da forma que a gente vai precisar dele ali. Aqui eu já vou clicar em Ctrl C, Ctrl V, fechando aqui a tela, Ctrl C, Ctrl V, e vou arrastar aqui, ó, esse modelo para cá.
colocar mais ou menos aqui. Então, fechou. Puxei ele para cá, o que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a modificar esse perfil para que ele fique exatamente ali onde a gente precisa, beleza? Já consigo analisar aqui as formas dele, ó. Tudo certinho. Depois eu só faço o espelhamento ali naquela parte. Ó, esse daqui já fica um pouquinho diferente do que a gente tem ali, né? Então, isso não vai mudar aqui o que a gente precisa fazer. Ó, vou puxar ele. Vou fazer uma outra cópia dele aqui. Vou tirar aqui a seleção dessa simetria, tá? Desse corpo aqui. A gente conseguir trabalhar de forma mais livre com ele ali, sem ajustar o perfil do lado. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui, ó. E vou ajustar essa criação. Tá? Então, sempre quando a gente vai trabalhar com forma livre, pessoal, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Justamente para conseguir ele alterar e colocar ali em cada detalhe do jeito que a gente quer, tá? Ele vai ficar assim. E o que eu preciso fazer agora é copiar esses dois corpos aqui para o outro lado. Como é que eu faço isso? Eu posso vir em simetria, espelhamento, espelhamento duplicado. Seleciono esse corpo. Seleciono aqui, ó, o eixo. E repito o processo aqui, ó, para fazer igual ali do outro lado. Tá? Agora, o que que eu preciso fazer? Esse modelo aqui, ó, eu sei que ele precisa, ele tá um pouquinho mais para baixo ali para fazer sentido pra gente, tá? Então, eu vou deixar ele desse mesmo jeito que eu tenho aqui, tá? Essa face aqui, ó, essa linha aqui, eu vou puxar ela mais para frente. Ó, desse jeito aqui, para não ficar muito ali fora do que a gente precisa. Então, vou puxar esse produto, esse daqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Esse daqui eu não vou utilizar. Assim. Beleza, perfeito. Fiz esse processo aqui, o que é que eu vou fazer agora, turma? Posso colocar esse daqui, ó, um pouquinho mais para baixo também, né, para manter ali a lógica da minha concha. E quanto mais a gente ajustar aqui, melhor fica, tá? Por conta dos detalhamentos que esse produto ele tem. Então, quanto mais a gente ajustar esse modelo, quanto mais a gente deixar aqui do jeito que a gente quer, melhor, tá? Vou deixar ele mais ou menos assim. E agora o que eu vou fazer aqui é um corte no centro dela. Vou usar esse plano de referência que eu tenho aqui no meio da peça para fazer um corte nela. Com a ferramenta de extrusão mesmo, finalizando aqui o processo. Desse jeito, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Finalizei isso aqui. Eu posso retirar a imagem, posso retirar também o plano de origem dela. E o que a gente vai fazer aqui é a adaptação do perfil ali conforme a imagem, tá? Então eu vou selecionar essa parte de baixo aqui, mas antes disso eu vou juntar todos esses corpos que estão separados, ó. Com o Combine, vou dar um OK. E agora eu tenho um corpo só na árvore de projeto, tá? Vou criar um corpo aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui, ó, com arredondamento mesmo, tá? Primeiramente eu vou usar o P para finalizar essa operação. E vou criar um arco aqui, ó. Esse ponto a esse ponto, como que vai ser o centro aqui? Eu vou puxar uma linha do centro, só para a gente ter essa referência. E vou criar um arco aqui, ó. Esse ponto a esse ponto. E eu vou espelhar
essa linha aqui pro outro lado com a ferramenta espelhamento, desse jeito aqui, ó, tá? Finalizei esse processo, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar todo esse esboço fechado aqui e colocar exatamente uma medida para a parte de cima aqui, tá? Então eu vou colocar 1 milímetro, vou adicionar material. Ó, nessa parte aqui ele já ficou diferente ali do que a gente precisa, né? Voltando a imagem aqui, ó. Vou colocar 0,5 milímetros. Vou dar um OK. Eu já tenho basicamente ali o que eu preciso para fazer a próxima operação. Beleza? Então, como eu já tenho isso aqui, o que eu vou precisar fazer agora é exatamente uma extrusão para dar forma ao meu modelo. Tá? Então, eu vou colocar aqui 10 milímetros, que é exatamente, olha só, a forma que esse meu perfil aqui ele fica. Só que, ao invés dele ficar assim, na parte externa dele, olha só, tem mais material. Essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui de fora, tá vendo? Essa partezinha externa. Então, eu posso voltar nessa parte aqui. Vou adicionar aqui um deslocamento nessa linha de 1 milímetro. E vou subir essa parede aqui, ó, até esse ambiente. Menos 10 milímetros, tá? Vou colocar aqui adição de material. Vou deixar ele desse mesmo jeito aqui, igual tá aqui, beleza? Fechou. Fiz esse processo, agora fica mais fácil de montar a estrutura. Então, não vou salvar ele aqui agora, mas a parte de corte e tudo mais já fica bem mais fácil de fazer, porque eu tenho o modelo principal aqui. Como é que eu vou fazer isso, turma? Eu vou selecionar aqui a criação de esboço 2D, vou selecionar essa face de cima, tá? E vou clicar aqui com o P nessa etapa, beleza? Fiz isso, o que eu posso fazer aqui, ó? Como esse esboço, olha só, como essa parte aqui ela ficou para fora, é interessante que ela fique para dentro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na operação, antes de criar esse corte aqui. Olha só. E vou adicionar aqui, ó, um material, exatamente assim, tá? Ele vai ajustar certinho, ó, já ficou certinho do jeito que eu preciso. Fechou? Fiz essa etapa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses esboços fechados, vou retirar esse corpo aqui, ó. Como eu não consigo fazer a seleção dele, eu vou voltar no esboço 2D, desse jeito aqui, e vou retirar esse corpo. Por quê? Porque eu vou precisar usar essa parte externa dele. Então, eu vou selecionar aqui esse esboço fechado, voltar a operação dele ali, e vou adicionar como novo corpo, tá? Vai ser exatamente aqui o perfil que eu vou precisar para poder fazer, turma, essa parte aqui, ó, do molde, tá? Essa partezinha aqui do molde, beleza? Então, eu vou deixar ela aqui com a medida padrão que a gente pré-estabeleceu aqui. Vou deixar 11 milímetros. Tá? Essa extrusão aqui como novo corpo, ela vai ficar com 11 milímetros. E finalizando aqui a operação, eu tenho dois corpos. Um modelo e esse bloco aqui que aparentemente ele está sem nenhum detalhe, porque a gente vai colocar esse detalhe agora, tá? Vou clicar aqui em Combine, vou selecionar o modelo principal, o produto que a gente fez e vou conservar as ferramentas para manter o corpo 1. Por quê? Agora eu tenho exatamente esse modelo aqui, ó, tá? Que é o necessário ali para a gente fazer exatamente o corte do perfil. Esse corte aqui, ó, ele tem a mesma medida dessa aba externa, tá? Então eu posso fazer tanto usando essa referência aqui, como também usando o segundo modelo que a gente fez. Porque basicamente eles têm as mesmas dimensões, tá vendo? Então eu vou usar o primeiro como exemplo e vou fazer aqui exatamente a mesma lógica que eu fiz ali no primeiro perfil. Vou clicar aqui, ó, em deslocamento. Vou colocar 1 milímetro. Vou colocar a medida padrão ali que eu estabeleci nesse corte aqui de, olha só, 17 milímetros, tá? Então, esse daqui vai ficar com 17. Vou colocar como novo corpo. E vou colocar também a abinha aqui, ó, para fora dela, pra gente conseguir segurar, tá? Então, eu vou colocar um novo deslocamento, agora com 2 milímetros. E aqui, eu vou fazer aqui menos 2, para ficar como união. E aqui eu tenho 3 corpos, tá? Junto com essa ferramenta de corte aqui. Então, essa ferramenta de corte, ela vai seguir exatamente o padrão ali interno dela, tá vendo? Então, eu tenho agora esse modelo, que é o produto principal que a gente tem, que a gente não vai utilizar, e também as outras duas partes que a gente agora vai usar como referência e salvar como STL, para a gente conseguir fabricar aí na impressora 3D, beleza? Então, basicamente, a gente precisou ali utilizar poucas ferramentas para essa lógica, tá? Antes de fazer aqui o molde e também aqui o cortador.
Agora, o que eu vou fazer? Como eu já mostrei para vocês a técnica de desenvolver esses cortadores e marcadores, o que a gente precisa ter em mente agora é onde a gente vai gastar mais energia, que é justamente desenvolvendo o produto principal. Nesse caso aqui, olha só, como a gente tem essa imagem de referência, esse modelo aqui, ó, eu vou usar ela para a gente criar esse perfil, tá? Então, o que a gente vai precisar aqui é de um modelo, né, com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, eu vou clicar aqui, ó, em criação de esboço 2D. Vou utilizar aqui a ferramenta polígono. Vou colocar aqui, ó, 5 lados. E já vou colocar aqui no centro dela, porque aqui eu já consigo colocar uma medida, tá? Essa medida aqui, ela pode ser a medida que você escolher, mas nesse caso aqui eu vou colocar 30 milímetros. Fechou? Como eu já tenho esse perfil e a lógica da minha criação é que ele tem ali para cima alguns dentes, né? Eu vou deixar aqui com 25 mesmo, tá? Posso deixar até um pouquinho menor, 20 milímetros. E aqui eu vou fazer aquela junção, né? Então eu vou fazer aqui, ó, esse perfil. Vou colocar uma igualdade nesses dois modelos. Vou selecionar ele, padrão circular. Vou selecionar aqui no centro e vou colocar aqui 5 divisões, que é exatamente o que a gente tem. Tá? Por quê? Porque se eu tenho esse primeiro esboço aqui da parte de baixo, eu já posso partir aqui para essa parte de cima, né? Colocando aqui uma construção de plano acima aqui de onde eu quero. Eu vou colocar basicamente aqui, ó, 5 milímetros. E vou colocar no centro desse plano aqui que eu fiz um ponto. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui dentro de criação, ponto, seleciono aqui a origem dela, né? E concluo o esboço aqui. Fechou? Fiz isso, eu posso vir aqui dentro de transição, selecionar todos esses ambientes fechados aqui. E na segunda seleção, turma, eu posso selecionar esse ponto que eu fiz, tá? A uma determinada altura, ó. Porque ele vai dar exatamente aquele padrão que eu preciso. Porque o que falta agora é justamente colocar aqui um deslocamento, né, com 1 milímetro e colocar aqui a medida que eu preciso exatamente do perfil que eu quero, tá? Aqui ainda, para deixar mais próximo ainda, né, desse modelo, eu posso colocar um arredondamento, né? Esse arredondamento aqui, ele pode ser lá no esboço 2D que a gente fez, tá? Lá no primeiro esboço que a gente fez, eu posso editar ele, ó. Posso colocar aqui um arredondamento em modificação, arredondamento, ó, vou colocar 2 milímetros, vou repetir esse processo aqui também. Dois e 2. Esse perfil aqui, ó, de deslocamento, ele não ficou igual ao modelo, porque eu fiz ele antes, né? Então eu posso simplesmente excluir ele aqui, ó, como eu não vou usar agora. Criação de esboço 2D, deslocamento, coloco 1 milímetro e seleciono aqui esse ambiente, ó, colocando exatamente a dimensão do modelo que eu preciso, tá? Porque agora, basicamente, a gente fazer aquele mesmo processo, tá? Aqui eu posso colocar um arredondamento, turma. Posso colocar um arredondamento aqui nessa quina, ou eu posso fazer aqui nessa transição, ao invés de simplesmente fazer um ponto aqui, eu posso fazer um círculo também, que vai dar certo, tá? Se eu fizer, por exemplo, um círculo aqui de 2 milímetros e finalizar essa operação, na hora da transição lá, ó, nesse segundo modelo, eu posso selecionar aqui, ó, esse esboço fechado, que ele vai ficar assim. O que vai permitir que eu faça aqui exatamente a adição aqui de um arredondamento mais preciso, ó. Posso colocar 1 milímetro aqui. Aqui fica 2 milímetros. Ó. E quanto menor aqui, mais próximo fica do que a gente precisa, tá? Porque basicamente o que eu vou precisar fazer agora é o molde dele. Selecionando aqui esse ponto interno. Ó. Adicionando material. Como novo corpo. E retirando aqui com o Combine esse bloco dessa peça principal que a gente tem. Agora a gente tem 2 corpos, que é essa daqui, junto com o detalhamento ali, tá? O cortador eu posso fazer por aqui também, tá? Eu posso colocar simplesmente um deslocamento aqui, ó, nessa estrutura. Posso colocar uma referência com o P ali, 1 milímetro. E posso colocar também aqui uma dimensão como novo corpo, tá? Vou deixar aqui 20. Vou deixar aqui... Eu vou deixar 20 milímetros mesmo. Ou 15, né? Você que escolhe aí, no caso. Vou colocar como novo corpo e vou dar um OK. O que falta agora é justamente a orelha que a gente precisa aqui para a criação desse modelo.
beleza? Vou colocar 2 milímetros e vou adicionar aqui como -2 para ficar exatamente como a gente precisa, tá? Então aqui eu tenho o cortador, tenho o molde que a gente vai utilizar ali como referência e também a peça principal, caso eu precise fazer alguma renderização ou coisa do tipo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e eu agradeço aí pela sua audiência. Um abraço e até a próxima. Valeu!